Mas neste momento vamos sim saudar o nosso convidado que já está aqui no nosso meio. Bom dia, Dr. Massango, seja bem-vindo ao programa Café da Manhã. Bom dia ao programa Café da Manhã. Bom dia. Antes de nós iniciarmos, portanto, a nossa conversa, portanto, solidarizarmos com os acidentes de viação, ou neste caso as famílias enlutadas nos acidentes que vão acontecendo, infelizmente, no dia a dia. Portanto, que na nossa condução, se formos à estrada, temos que conduzir com prudência, para evitarmos que famílias fiquem desgraçadas. É verdade mesmo. Ficou mesmo o recado do doutor. Vamos conduzir com prudência para evitarmos muita coisa mesmo que entristece aquilo que é o nosso coração. E as famílias mesmo enlutadas, o programa Café da Manhã vos abraça mesmo e diz força. E vamos entrar no nosso tema, que é a perfilhação no ordenamento jurídico moçambicano. Dr. Massango, quando nós trazemos este tema, na verdade, o que é que esperamos ouvir neste que é o programa Café da Manhã em torno deste tema? Portanto, este tema aqui é um tema, primeiro dizer que é um tema que está ligado, portanto, ao direito da família, não é? Portanto, está consagrado ou está instituído na nossa lei da família, neste caso, que é a lei número 11, a lei número 22, não é? 2019, portanto, neste caso, de 11 de dezembro. Exato. Também, este assunto da perfilhação também está instituída no nosso Código do Registro Civil, também, e também olhamos para aquilo que portanto, a Convenção dos Direitos da Criança, portanto, de 1989, não é? Em que as crianças têm direito à família, também têm direito ao nome. Exato. Mas, indo concretamente a questão da perfilhação, portanto, referir que ela, praticamente, é um ato voluntário, não é? É um ato voluntário de um pai, neste caso, ou mãe, mas basicamente de um pai, e cujo este vai declarar ser pai ou mãe, não é, da criança, mesmo que não sejam casados. É preciso frisar essa parte. Mesmo que não sejam casados, então aí surge a perfilhação. Portanto, referir também que este é um ato jurídico, de forma voluntária, livre, pessoal, neste caso unilateral, não é, feito, portanto, em um cartório, não é, perante ao notário ou perante a uma entidade judicial. É uma forma também de reconhecer a filiação, não é? Neste caso nós estamos a falar da perfiliação, mas é uma forma de reconhecer a filiação, portanto, fora do casamento. Essa é onde é que está a diferença, fora do casamento, não é? Sendo um dos modelos, portanto, de estabelecer a filiação legal. Exato. E qual é a diferença entre a filiação e a perfiliação? Portanto, aqui nós vamos encontrar, e nós temos em conta que quando falamos da perfiliação, e neste caso em concreto, na lei da família, vamos encontrar a partir do artigo 267 e seguinte, encontramos, portanto, os capítulos ou a matéria atinente à perfiliação. Sim. Mas quando estamos a falar da filiação, também está estatuído, portanto, na lei da família, a partir do artigo 214 também e seguinte. É daí onde que nós vamos encontrar qual é a diferença entre a filiação e qual é o que é, neste caso em concreto, a perfiliação. Exato. A filiação, portanto, é um vínculo jurídico de parentesco entre mãe e filho. Portanto, nós quando estamos a falar da filiação, estamos a falar de, portanto, sujeitos casados. Quando estamos a falar da perfiliação, estamos a falar também de sujeitos que não estejam casados. Portanto, os indivíduos que não estão casados, mas que vivem em união de facto, quando eles forem a obter, portanto, um filho, aí praticamente junto ao notário ocorre a perfiliação. Okay. Enquanto que, quando ambos estiverem casados, ao nascimento do filho, não é? Aí ocorre a filiação. Portanto, é aí onde é que existe praticamente a diferença. E nós podemos encontrar essa mesma diferença, portanto, nos instrumentos legais aqui mencionados. Neste caso, na lei da família, também podemos ter com mais abrangência no Código do Registro Civil. Exato. Muito obrigada. E compartilha conosco aquilo que é a sua opinião. Estamos hoje a falar com o Dr. Massango. O tema é a perfilhação no ordenamento jurídico moçambicano. Já deixamos algumas questões. Esperamos
pela sua mensagem, porque este programa, na verdade, é feito para si e você é o nosso convidado especial. Interaja conosco, sim, através do central de mensagem que está a passar no rodapé da sua televisão. Doutor Mação, quais são os tipos de filiação que nós podemos encontrar no nosso belo Moçambique? Não é? Bom, nós, quando estamos a falar de filiação, neste caso, nós já trouxemos anteriormente a diferença entre filiação e, neste caso, e filiação. O que acontece na filiação é diferente daquilo que acontece na perfiliação. Conforme eu disse anteriormente, na perfiliação, portanto, esta ocorre quando ambos não são casados. Exato. A filiação, ela ocorre quando são casados. Exato. Tendo em conta que o tema de hoje, também estamos a abordar a perfiliação. Então, para não pôr aqui os nossos ouvintes, portanto, na dúvida, mas o que eu tenho a dizer neste momento é que quando se trata da filiação, existem deveres, neste caso, inerentes à concepção, praticamente, desse mesmo indivíduo. Na filiação, praticamente, pode-se fazer a prova de sangue. Exato. Também, portanto, conforme está o artigo 211, neste caso da lei da família, aí pode-se fazer exame de sangue para a questão da filiação. Onde é que ocorre a filiação? Imaginemos por hipótese que, portanto, esses sujeitos são casados, há uma concepção e uma das partes, neste caso o pai, não é, entra na dúvida da concepção, desse mesmo sujeito ou nascedor que venha a nascer, não é? Aí vai estabelecido a filiação, ele na dúvida poderá, basicamente, requerer o exame de sangue para provar a sua paternidade. Enquanto que na perfiliação, praticamente, o que acontece é um ato voluntário e que esse portanto, é um ato voluntário. Tendo em conta se, por acaso, ou por alguma evidência, este indivíduo, não é, perfilhar este indivíduo que tenha nascido, este sujeito que tenha nascido, e mais tarde provar-se que, afinal de contas, não era o pai, praticamente, parentoso, aí já pode-se, praticamente, intentar uma ação. Ou seja, pelo perfilhado ou pelo perfilhante. Porque o perfilhante, praticamente, o pai, neste caso, dessa mesma criança, ou em estado adulto, portanto, o perfilhado, neste caso, ele achar que, praticamente, este não era ou não é o meu progenitor pelo qual fui perfilhado, ele pode tentar uma ação, neste caso, que é um outro capítulo também, portanto, o direito da família, ele é muito amplo, não é? Aí pode ocorrer já a ação ou impugnação da paternidade, não é? Negar que este pai, praticamente, ou este sujeito pelo qual fui registrado não é o meu pai, aí ocorre uma ação de impugnação de paternidade. Depois também poderá ocorrer também a ação de investigação de paternidade, aí já quando queremos chegar à parte da filiação, para verificar-se por meios técnicos ou através, portanto, neste caso da medicina, não é? E mais comormente ao ADN, para provar-se que se efetivamente este filho é ou não é deste mesmo sujeito, aí já estamos a falar de ônus da prova. Exato. Tendo em conta que, quando nós estamos a falar da perfiliação, quando ocorre a perfiliação, é um ato voluntário, ninguém é coagido, é da sua livre vontade. Exato. Enquanto que na filiação é de direito, partindo do princípio que praticamente o filho foi nascido dentro do casamento. Exato. Então é aí onde é que nós encontramos essas pequenas diferenças. E quando fala-se de perfiliação compulsória, estamos a trazer, queremos trazer o que neste... Quando nós estamos a falar da perfiliação compulsória, é um ato compulsivo, mas nós estamos a dizer assim, conforme a própria definição nos traz, é um ato voluntário, Então, quando nós temos um ato voluntário, da minha livre vontade, não é? Sim. Vou ao cartório, com a mãe, neste caso, se for o caso da criança, não é? E vou perfilhar, assumindo que essa criança praticamente pertence-lhe. Aí estamos a falar de pessoas não casadas. Agora, se praticamente houver provas praticamente de uma coação
coação, seja ela moral, obrigar este indivíduo para poder perfilhar esta criança, ele efetivamente pode, porque foi coagido, mas também pode ir tentar uma ação desde que traga consigo provas suficientes de que eu praticamente registrei esta criança por meios compulsivos, ou fui forçado por várias razões a registrar praticamente, neste caso, ou a perfilhar, que é o termo que subejamente falamos de registrar, mas a expressão mais correta é perfilhar. Quando eu fui, portanto, neste caso, compulsado neste caso, a registrar esta mesma criança, aí posso intentar uma ação futuramente e provar. Há várias provas, se calhar vamos buscar os testemunhas, não é? Que podem indicar que efetivamente fui compulsado praticamente para nós termos que registrar esta mesma criança. E aí vai se descobrir. Portanto, este indivíduo que na perfilhação era o pai parentoso, sim, já neste caso não é o pai, a mãe neste caso vai ter que indicar praticamente aí quem é o pai da criança, porque a criança neste caso tem direito a ter o nome de um pai ou uma mãe. Ninguém concebe por si só, a mulher não concebe por si só, praticamente tem que existir a outra parte para poder chegar-se à concepção. Então existe praticamente um pai biológico. Exato. E é crime esconder o pai biológico ao filho? É assim, crime como tal, não. Mas, olhando para aquilo que são os direitos fundamentais da criança, a partir da Convenção dos Direitos da Criança de 1989, não é? A própria lei da família, a Constituição da República, não é? Uma criança deve ter direito a um nome, não é? E ter direito a uma família. Exato. E olhamos para que a família praticamente é a base da sociedade. Quando estamos a falar da família, onde existe uma criança, estamos a falar de pai e mãe. Independentemente dos casos que possam existir ou das divergências que possam existir entre o pai e a mãe, é obrigatório ou é um dever de lei ter que registrar ou perfilhar pelo menos a essa criança. Portanto, por quê? Porque olhamos que o que é que vai acontecer mais à frente? Quais são os direitos que essa criança pode vir a ter? Estamos a falar da questão da herança, por exemplo. Se olhamos para questões da herança, deve estar devidamente registrado, não só a herança, outros direitos que a criança praticamente ela deve praticamente usufruir, portanto, ao longo do tempo. Agora, não tendo sido registrado em tempo útil, a criança vai crescendo até ao estado, portanto, maioritário até os 18 anos, a própria criança pode solicitar, neste caso, junto às entidades legais, praticamente, para que se faça menção ao nome do pai. Aí, praticamente, aí já estamos a falar também novamente da presença de testemunhas, estamos a falar dos tios, tias, avós, que eventualmente conheçam, praticamente, que aquela criança pertence desta família. Aí ter que se fazer o registro da criança. Exato. Uau. Estamos sim em conversa com o Dr. Massango, falamos da perfilhação no ordenamento jurídico moçambicano e temos várias mensagens no nosso central de mensagem. Uma das mensagens diz: bom dia, café da manhã, bom dia para si. Eu gosto, na verdade, tenho dito isso, de receber mensagem que é mesmo um bom dia, é um sinal de que tem alguém do outro lado acompanhando o programa. E continuamos sim com várias mensagens. Bom dia, café da manhã, bom dia. Outra mensagem, bom dia. E mesmo mensagem de bom dia, obrigada mesmo pelo vosso carinho. A outra mensagem diz bom dia, que é o Guto, de quilômetro 16. Venho por este meio parabenizar o programa de hoje e o programa de hoje é o dia mais importante porque estou a colher mais uma rosa no jardim
muito bom, uau, parabéns a você. E naturalmente, ao iniciar o programa, eu sempre tenho dado os parabéns a todos que completam mais um ano de vida, mas hoje foi neste momento mesmo que o nosso querido deu-nos um alerta. Uau, feliz aniversário para si e para todos aqueles que completam mais um ano de vida no dia de hoje. O programa Café da Manhã felicita-o e diz bênção, sucesso, tudo de bom para que possa alcançar. Mais mensagem: bom dia, sou a Tina, estou a acompanhar o programa a partir de Buane. Tina, como é que acordou Buane hoje? A temperatura está boa, está agradável desse lado. Bom dia, uau. Temos mais uma mensagem que diz o seguinte: uma criança deve ter que toda oportunidade por outra, dizendo que a criança é a flor que nunca murcha. É verdade, deve mesmo usufruir dos seus direitos. Estamos em conversa com o Dr. Massango. Doutor, vem mais uma questão. Eu tenho verificado de vários temas que nós temos abordado, que há situações em que encontramos as mulheres que envolveram-se, na verdade, com homens casados e chegam a ter o filho, e depois de um tempinho o pai não aceita fazer o próprio registro, não aceita registrar a criança. Nessa situação é preciso fazer essa perfilhação compulsiva ou algum termo que pode se aconselhar para que possa ser feito? Bom, para essa questão praticamente, infelizmente, ocorre na nossa sociedade, exato, não é? Mas existem mecanismos legais. Por outra, para esse caso, efetivamente, deve-se perfilhar a criança. Exato. Portanto, aceitando o homem de forma voluntária que aquele filho é seu. Não aceitando, neste caso, a mãe, neste caso, a gestante, que depois mais tarde deixa de ser gestante, é a mãe porque a criança terá nascido, não é? Ela pode intentar uma ação de investigação da paternidade junto, praticamente, neste caso, ao Ministério Público. Porque ela conhece praticamente quem é o pai da criança. Não só, talvez, pelo Ministério Público, mas também temos o Tribunal de Menores, não é? Que é a Corredoria, neste caso, intenta-se uma ação, porque não só para o registro da criança, onde passará a constar o nome pertence do pai, mas também para questões da subsistência dessa mesma criança. Aí estamos a falar da pensão, praticamente, alimentícia para essa mesma criança. Portanto, existem meios legais. É um processo moroso, é um processo longo, não é? Porque aí terá que se, primeiro a mãe diz que este aqui é o pai e o pai está a negar. Portanto, pode se submeter praticamente aos exames do DNA para provar que efetivamente o senhor é o pai. Aí praticamente ele será mesmo obrigado por lei a ter que registrar, neste caso, perfilhar a criança, tendo em conta que ele não é casado com aquela senhora, porque a filiação ela se estabelece imediatamente para pessoas que ambas são casadas, mas no caso que se não são casados, aí já estamos a falar da perfilhação. Exato. Vamos conferir mais mensagem. Bom dia, Café da Manhã. Bom dia, sou o Bernardo. Diz o seguinte: estou a acompanhar o programa e gostava de parabenizar pela forma clara e firme como o Dr. Massango está a abordar o tema. Muito bem exposto. Aproveito para colocar a minha pergunta. Apesar de ter informado que é um ato voluntário, quais são os principais desafios que ainda precisam de ser resolvidos nessa área? Bom, o que acontece é o seguinte: o direito da família não é de hoje. O direito da família vem já desde a antiguidade. Exato. O que nós temos que, os principais desafios na minha ótica pessoal, portanto, essas são as minhas palavras, é o meu pensamento, não é? É que deve-se aprimorar praticamente a lei da família com os usos e costumes praticamente do nosso direito constitucional, não é? Exato. Aí nós temos que olhar para o direito aliado também ao direito costumeiro.
quais são os costumes, praticamente, portanto, estamos a falar da questão do meio rural, não é? E que se calhar o modo de vida é diferente, portanto, com o meio urbano. Nós temos que conciliar então, para mim, esse é que é o grande desafio, não é? Tentarmos complementar, praticamente, o modo de vivendo do meio rural com o modo de vivendo do meio urbano, isto praticamente para a harmonização das leis. É uma ação contínua, não uma, portanto, o direito não é uma disciplina acabada. Exato. Todas elas, não há nenhuma ciência acabada, todas as ciências são ciências praticamente de evolução constante. Então, neste caso, acreditamos nós que o direito da família, os legisladores também, creio que tenham ouvido esta posição desse novo telespectador, também vão aprimorar aquilo que são as leis do direito da família para compulsar com o direito praticamente costumeiro. Exato. Enquanto a produção prepara um espaço musical, quero desde já convidá-lo a interagir conosco através do central de mensagem que já está passando no rodapé da sua televisão. Fala-nos o que deseja aprender em torno do tema que estamos hoje a compartilhar com o Dr. Massango e diga o seu nome e o seu bairro e nós teremos o prazer de ler a sua mensagem. Neste momento, vamos a um espaço musical e já voltamos. Até já. Enquanto a produção prepara um espaço musical, continuamos sim a conferir as mensagens que estão no nosso central de mensagem. E uma das mensagens é bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E temos já outra mensagem que diz: estou a acompanhar o programa, está super agradável. Mateus Antônio José, distrito de Marumeu, estou muito agradecido. Uau! Marumeu está mesmo ligado ao programa Café da Manhã. Eu quero ouvir também as pessoas da Terra de Boa Gente. Espero pelas vossas mensagens. Paimba, Cabo Delgado, a província, não é? E contamos também por todas as outras províncias. Só fala, manda a sua mensagem. Nós estamos aqui para ler aquilo que é a sua contribuição em torno do nosso tema. E, doutor, olhando para o nosso tema, que é a perfiliação no ordenamento jurídico moçambicano, é possível haver perfiliação sem que seja, na verdade, pai e mãe, somente alguém que tenha desejado, que deseja, na verdade, registrar um filho em seu nome? Bom, aí já estamos a entrar para um outro campo, não é? Exato. Conforme eu disse, o direito da família praticamente é um campo, ele é vasto, né? Aí já estamos entrando no capítulo de adoção. Exato. Adoção, que é um tema que também já foi partilhado aqui, está nessa estação televisiva. Esse sim pode ser perfilhado ou pode ser registrado, mas desde que tenham sido seguidos, não é? Portanto, todos os passos até a perfilhação. Exato. Não é? Portanto, primeiro para dizer que a adoção ela ocorre praticamente para indivíduos, portanto, que estejam casados, não é? Ou estejam em união de fato bem comprovados, não é? Através do requerimento que é submetido, nesse caso, à Curadoria ou ao Tribunal de Menores, não é? E há um processo que segue, neste caso, que é a avaliação ou averiguação da capacidade financeira, a questão da averiguação, portanto, se não terá, ou um deles não terá tido um antecedente criminal, não é? E todos esses aspectos, portanto, levam tempo, um determinado período, se calhar até 2 anos, e não só, e essas crianças também são identificadas nos infantários, por exemplo. Há um processo também que inicia no próprio infantário, que eventualmente esta criança esteja lá, não é? Então, todo o processo até culminar com a adoção. Então, depois dos trâmites legais e terem chegado ao fim, aí sim esses sujeitos vão perfilhar a criança, assumindo que eles é que são os
progenitores desta criança. Mas neste caso estamos a falar progenitores como tal, mas sim porque vão acolhendo esta criança, e aí surge outra questão, a diferença, portanto, de adoção e acolhimento da família. Portanto, nós acolhemos uma criança que esta criança já tenha sido registrada, ou já tenha sido, ou tem a sua filiação estabelecida. Filiação estabelecida, estamos a falar de pai e mãe. Então, neste caso em concreto, da pergunta que foi colocada, aí estamos perante a adoção. Exato. E para o caso de uma mãe em que tem o seu parceiro que não seja o pai, então, neste caso, é possível fazer a perfilhação parenteado, João? Bom, aí é uma outra questão, não é? Porque existe o pai biológico. Então, existindo o pai biológico, é de lei praticamente que se faça menção ao pai biológico. Agora, para esta questão em concreto, se, tendo em conta que é um ato voluntário, este pode perfilhar, mas se em estado adulto, esta mesma criança, em estado adulto, a perceber-se que este pai pelo qual eu fui registrado no pai, ele pode intentar uma ação de anulação da perfilhação. Exato. E aí, portanto, segue todo o processo legal a nível das instâncias judiciais, não é? De modo que se anule a perfilhação, portanto, inicial, e passe praticamente a perfilhação do pai biológico. E depois, aí também tem que se olhar para aquilo que são as questões praticamente morais, as questões sociais, quais são as implicações que poderá ter esta criança em estado adulto ao alterar praticamente o nome do pai, neste caso o nome do pai, pelo qual que afinal de contas não era o pai biológico, mas sim era o pai por perfilhação ou por afeto à mãe, e tendo em conta que esta mesma criança não tinha o seu registro, não tinha nenhum registro, porque há daqueles casos que eventualmente pode ocorrer que a criança já tinha registro e depois vai se sobrepor outro registro, se calhar numa outra conservatória, não é? Aí praticamente entramos na prática de um crime. A criança não pode ter dois registros. Não pode ter dois registros, deve-se anular praticamente um dos registros. Exato. E quais são os direitos, não é, da criança que por exemplo, não tenha tido a sua perfilhação direita, não é, com o seu progenitor? Sim. Bom, nós quando estamos a falar dos direitos, nós só olhamos para aquilo que são os direitos da criança. A criança primeiro tem direito à família, tem direito, portanto, a uma educação, tem direito a nome, pelo menos o nome tem, não é? Então são esses direitos que a criança tem. Agora, eventualmente, essa mesma criança pode ser prejudicada, pode-se ficar prejudicada quando estamos perante as questões da herança. Exato. Então, a partir da herança, porque deve-se provar praticamente que este indivíduo, praticamente, ou esta criança, ou este indivíduo já em estado adulto, não é? É filho do A, não é? Ou é filho do B. Só que em tempos, o A ou o B, praticamente, não registrou ou não perfilhou esta mesma criança. Aí, mais uma vez, tem que se intentar praticamente uma ação de modo que este perfilhante prove de que, apesar do A e o B ter perdido a vida neste caso, ele praticamente é meu pai. Exato. Aí, para poder garantir os seus direitos, que, portanto, já em estado adulto, estamos a falar do indivíduo que está com os seus 20 e tal anos, ou 30 e tal anos, eventualmente o pai já tenha perdido a vida. Então, portanto, para poder entrar na esfera da herança junto com os outros irmãos. Exato. E para aquela situação que o filho deseja mudar, não é, o seu próprio nome, porque descobriu o verdadeiro pai, quais são as implicações que ele poderá ter futuramente? Portanto, ele não terá nenhuma implicações como tal, não é? Como tal. E, se olharmos, se ele estava no pai A, registrado pelo pai A, e descobriu que o pai é o B, não é? Ele vai tentar uma ação praticamente de impugnação de paternidade
do A, e para assumir que o meu pai é o B. Exato. Agora, caberá efetivamente, se o B teve mais filhos, não é? Outros filhos, não é? A aceitação deste indivíduo para que passe para a esfera familiar deste pai B. Exato. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Que nós temos que assumir. Agora, implicações diretas, isso tem a ver praticamente com a convivência social, portanto, a inserção no meio da família, todos esses aspectos fazem parte daquilo que é o convívio social deste indivíduo, praticamente, que foi negado a perfiliação verdadeira, não é? Portanto, relativamente a uma perfiliação também que não é verdadeira. Exato. Vamos conferir outras mensagens. Temos mensagem que diz: estou ligado ao programa Café da Manhã. Obrigada. Outra mensagem diz: bom dia, Café da Manhã. Bom dia. Aqui é a Sarita da Zambésia. E diz o seguinte: eu tenho um filho, mas o pai está a lhe negar. Ok? Porque ele um dia me encontrou a conversar com um jovem. O que eu quero, posso fazer o registro com o nome do pai ou do avô? Bom, para esta questão, primeiro, se a nossa telespectadora aqui, não é? Ela já diz o seguinte, que o pai. Então, logicamente, se afirma que o pai existe. Exato. Neste caso. Agora, pelo fato dele estar a negar, o que a nossa telespectadora podemos aqui orientar é que, portanto, se dirige às instâncias judiciais, pode colocar esta questão junto ao Tribunal dos Menores ou à Corredoria dos Menores, para que seja solicitado o pai, não é? E que será coagido, praticamente arrestado, por termos judiciais. Portanto, se ele nega, porque tem que se provar. Também temos que saber porque é que este senhor está negando, não é, registrar aquela criança. Se ele duvida, o pai duvida que a criança seja dele, pode solicitar uma ação de investigação de paternidade através dos exames de sangue, e aí praticamente vai chegar à conclusão que praticamente o senhor é o pai desta criança. Portanto, de forma resumida, a nossa telespectadora pode intentar uma ação junto à Corredoria dos Menores, não é? E não é lícito que registre, portanto, a criança com o nome do tio, não é? Ou avó. Exato. Mais mensagem, temos uma que diz: bom dia, bom trabalho, obrigada, bom dia. Outra mensagem diz o seguinte: a criança tem todo o direito, mas precisa se comportar de um bom jeito. A mensagem do nosso amigo Mateus Antônio. Uau! Agradecemos pela sua contribuição em torno da sua opinião, e continuamos sim a conversar com o Dr. Massango em torno do nosso tema, que é a perfiliação. Então, temos mais sugestões para as pessoas que estão mesmo ligadas ao programa Café da Manhã, a deixarem ficar aquilo que são as suas mensagens, para que possamos ter a resposta, ou a resposta sim da parte do nosso doutor, que está aqui para ajudar. Mas, doutor, vai mais uma questão que gostava mesmo de saber: com que idade um filho pode requerer para a perfiliação, né? Se, por exemplo, foi registrado num nome que não é mesmo do seu pai. Portanto, a lei moçambicana, neste caso, tanto a Constituição da República, temos o próprio Código Civil, portanto, estatua que, portanto, o indivíduo torna-se maior a partir de 18 anos. 18. Portanto, é esta idade, praticamente, que este indivíduo pode tentar uma ação, não é? Uma ação, vamos chamar assim, de negação do nome pelo qual está registrado, portanto, tendo descoberto que, afinal de contas, foi registrado com este pai e o nome é outro. Agora, outra questão também fundamental que nós temos que assumir é que, mesmo para perfilhar esta criança, portanto, a idade tem que ser também de 18 anos. Portanto, não pode ser um jovem de 15 anos que vai perfilhar. Portanto, ele é menor. Então, só a partir de 18 anos é que tem o direito de perfilhar, portanto, uma criança.
E também, este indivíduo com 18 anos também pode já intentar uma ação, praticamente para anulação, praticamente do perfilhado. Deixa só entender muito bem, Dr. Massango. Para fazer-se a perfilhação, o registro da perfilhação Sim. deve ser depois dos 18 anos, porque é maioritário. Ok. É maioritário, portanto, não há nenhum pai de 12 anos, apesar de, pronto, não sei, né? Não houve um caso idêntico, né? Não há um pai de 12 anos que pode, né? Mas neste caso, por lei, são 18 anos. Isso aí, portanto, que estamos a falar da capacidade, podemos encontrar no artigo 269, que é a capacidade. E posso passar a ler que tem capacidade para perfilhar quem for maior de 18 anos, se não estiver interdito por anomalia psíquica ou não for notoriamente demente à data da perfilhação. Exato. Portanto, isso é de lei. Portanto, o artigo 269 já nos chama a razão para podermos, portanto, este indivíduo poder perfilhar. Tanto mais que também que, quando se trata, por exemplo, de intentar uma ação, não é? Deve ser a partir de 18 anos. Exato. Sim. Muito obrigada. Doutor, considerações finais em torno do nosso tema, a perfilhação no ordenamento jurídico moçambicano. Bom, como considerações finais para este tema, é que nós temos que, portanto, dar o direito às crianças, que as crianças têm direito de nome da mãe, neste caso. Nunca se duvida da maternidade, mas como se duvida do pai, mas tem o direito do pai, não é, fazer menção ao nome, praticamente, para que conste na filiação desta mesma criança. Então, somos todos chamados à razão, portanto, à sociedade no geral, praticamente, que damos um abraço mesmo de conforto a essas nossas crianças, porque elas merecem ter o nome do pai e da mãe, portanto, na sua filiação. Exato. Beijinhos e abraços para quem vão. Beijinhos e abraço vai para toda a família minha, né? A todos também que nos assistem neste momento. Muito obrigada, doutor, e que venha mais vezes para ajudar-nos a abrir mais um pouco a nossa mente através desse conhecimento. Okay, Nós agradecemos.